Ela tinha apenas 7 anos. Ela era uma criança alegre, carinhosa e muito próxima da família. Naquela noite, ela estava acompanhando os pais em uma formatura na escola onde ela própria estudava. Era um momento de celebração, música, a família reunida, centenas de pessoas aproveitando uma noite que ela deveria ser marcada por coisas boas, na verdade. Então ela acabou pedindo algo simples. Ela somente queria ir até o bebedouro para beber água. Algo completamente normal, algo que qualquer pai permitiria. Era para ela voltar poucos minutos depois, mas ela nunca voltou. No começo, ninguém entrou em pânico, porque talvez ela estivesse brincando com outras crianças. Talvez ela tivesse encontrado algum colega, talvez ela estivesse em algum outro lugar da escola. Só que os minutos passaram, então veio o medo. Os pais começaram a procurar por ela. Funcionários, então, começaram a ajudar nas buscas, os convidados também. E uma noite que era de comemoração, rapidamente acabou se transformando em um pesadelo. Até que poucas horas depois eles acabaram encontrando algo que mudaria tudo. O corpo da menina estava dentro da própria escola. E o mais perturbador, o assassino parecia ter circulado livremente o tempo todo por várias pessoas ali, sem que ninguém tivesse suspeitado dele. Um crime brutal, uma investigação cercada de suspeitas. E um caso que, mesmo depois de ter sido identificado o suspeito, ainda deixa muitas perguntas. Será que toda a verdade por trás da morte da menina Beatriz Angélica Mota realmente foi descoberta? Esse é o difícil acreditar. E hoje você vai conhecer um dos casos mais chocantes da história recente do Brasil. A história de Beatriz Angélica Mota. Uma menina de apenas 7 anos que ela estava na escola, onde ela própria estudava, ela saiu para beber água e logo em seguida ela foi encontrada morta de uma forma brutal. Só que quanto mais a investigação ela avança, mais surgem dúvidas, pistas contraditórias, falhas investigativas e teorias que dividem opiniões até hoje. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e prepare-se para conhecer uma história que é difícil de acreditar. Era 10 de dezembro do ano de 2015, colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, que fica em Pernambuco. Eles estavam realizando uma grande cerimônia de formatura. Esse evento ele reunia aproximadamente 2.500 pessoas, entre pais, alunos, funcionários, convidados, e entre eles estava a Beatriz Angélica Mota. E ela havia ido prestigiar a formatura da irmã dela mais velha. Tudo parecia, assim, absolutamente normal. Em um determinado momento, ela pediu para a mãe para que ela fosse até o bebedouro que ela estava com sede. Esse bebedouro ficava abaixo da quadra onde eles estavam e ela somente iria até lá beber água e já voltaria. A mãe, então, permitiu, a distância era pequena, até porque não tinha nada demais. Não havia um motivo para preocupação, só que os minutos eles foram passando e a Beatriz ela não voltava. Os pais de início imaginaram que de repente ela estaria em algum lugar brincando, de repente conversando com outras crianças ou andando simplesmente pelo colégio. Só que essa demora começou a preocupar os pais. Então essa preocupação acabou virando um desespero. As buscas começaram imediatamente, a família começou a procurar pelos corredores. Os funcionários também eles começaram a verificar as salas para ver se encontravam a menina. Até os convidados passaram a procurar por ela. O próprio pai, ele parou a apresentação que estava acontecendo para pedir que eles anunciassem imediatamente a filha. Todos procuravam, mas ninguém encontrava a Beatriz. Até que por volta das 10 horas e 50 minutos, veio a descoberta mais dolorosa que alguém poderia imaginar. Porque o corpo da Beatriz ele acabou sendo encontrado em uma sala desativada que tinha ali no colégio. A notícia, então, acabou se espalhando rapidamente. E logo ficou claro que aquilo não se tratava de uma tragédia. Aquilo se tratava de um crime. Os exames, então, eles apontaram dezenas de ferimentos à faca no corpo da menina. Um nível de violência que chocou até os investigadores que eram mais experientes. Só que teve um detalhe que chamou a atenção desde o início. A polícia acreditava que o crime ele não havia acontecido ali naquele local.
A sala onde o corpo havia sido encontrado não apresentava sinais de que ali tinha tido um ataque daquele nível. E também havia um outro detalhe que era muito intrigante. Alguns meses antes, aquele lugar ele havia sido atingido por um incêndio que tinha sido provocado por ex-alunos. Mesmo assim, não havia vestígios de que a menina tinha tido contato com aquele local. Era como se a Beatriz ela tivesse sido atacada em um outro local e depois teria sido levada para lá. Mas onde? Essa pergunta ela iria assombrar a investigação por muito tempo. Uma das hipóteses sugeria que poderia ter acontecido numa sala de balé que tinha próximo do bebedouro. Segundo relatos, aquela sala ela havia sido reformada poucos dias antes daquela cerimônia. Então isso acabou gerando inúmeras especulações. Só que nenhuma prova definitiva havia sido encontrada. Enquanto isso, algumas teorias começaram a surgir sobre esse caso. Algumas pessoas acreditavam em uma certa vingança, de repente, contra a família. Outros falavam sobre uma motivação religiosa. Só que a verdade ela parecia cada vez mais distante. Conforme então a investigação ela avançava, algumas testemunhas começaram a relatar algo estranho. Um homem desconhecido ele havia sido visto circulando por aquela noite da cerimônia ali na escola. Ele usava uma camisa verde e também ele carregava uma prancheta nas mãos. Então, por ele aparentar ser uma pessoa assim que de repente estivesse participando da organização da festa, ninguém desconfiou de nada, ninguém desconfiou dele. Só que havia um detalhe perturbador nessa parte. Segundo alguns relatos, esse mesmo homem, momentos antes, ele tinha abordado uma outra criança, também próximo ao bebedouro. Só que essa criança, ela se assustou e saiu correndo. Nesse momento, ninguém conseguiu relacionar, entender que aquilo poderia estar relacionado, a um assassinato. Um outro fato também muito intrigante foi que um molho de chaves, alguns dias antes da cerimônia, ele desapareceu. E essas chaves, elas davam acesso às portas de entradas principais do colégio. Será que aquilo era uma coincidência ou parte de algo maior? E até hoje, essa dúvida, ela permanece. A polícia também ela enfrentou muitas dificuldades com as imagens das câmeras de segurança. Algumas gravações que poderiam identificar esse criminoso, elas estavam de alguma forma comprometidas. Mesmo assim, os peritos eles acabaram conseguindo encontrar algumas evidências que eram muito importantes. Na faca que havia sido encontrada próximo ao corpo, eles encontraram impressões digitais. Também havia material genético masculino. Parecia simplesmente uma questão de tempo até que essa pessoa, esse assassino, ele fosse encontrado. Só que o tempo passou, meses se passaram, anos se passaram e nenhuma resposta definitiva acabou aparecendo. A sensação é de que esse caso ele estava parado. A família da Beatriz estava sempre pedindo por respostas. E a população começava a perder as esperanças de que esse caso ele fosse solucionado. Mas então, 7 anos depois, acabou acontecendo uma reviravolta. Quando foi em janeiro de 2022, a Polícia Científica de Pernambuco acabou fazendo uma descoberta que era muito importante. O DNA encontrado na faca finalmente havia sido identificado. O perfil genético pertencia a Marcelo da Silva. Na época, ele tinha 40 anos. E ele, na verdade, já estava preso por ter cometido outros crimes. Seu histórico ele incluía coisas assim horrorosas, como, por exemplo, homicídio, estupro, furto, lesão corporal. Então, quando os investigadores eles compararam os materiais genéticos da faca dele, era óbvio, o resultado foi positivo, era ele mesmo. A compatibilidade era total, ele acabou sendo investigado e, no final das contas, ele acabou confessando tudo. Segundo seu relato, naquela noite ele havia entrado na escola, acabou encontrando uma outra criança e depois a Beatriz. Ele disse que se desentendeu com ela. A declaração acabou chocando o país, principalmente pela frieza que ele demonstrou no depoimento. Pouco tempo depois foi realizada uma reconstituição desse caso. Diversas testemunhas acabaram reconhecendo o Marcelo como a pessoa que estava circulando naquela noite na escola de camisa verde. E parecia que o mistério ele finalmente havia sido resolvido. Só que nem todos concordavam com isso. Porque mesmo após a confissão dele, muitas perguntas elas continuavam sem resposta.
Porque, por exemplo, como que o Marcelo ele tinha conseguido entrar naquele evento sem ter sido abordado? Como que ele permaneceu tanto tempo lá dentro sem levantar nenhuma suspeita? Como ele conseguiu agir dentro de um ambiente que estava com tantas pessoas e ninguém percebeu nada? E principalmente, ele realmente agiu sozinho? A mãe da Beatriz, a Lucinha Mota, ela já declarou diversas vezes que ela acredita sinceramente que existam pontos muito obscuros nesse caso. Para ela, nem todas as respostas elas foram encontradas. E é justamente por isso que esse caso ele continua levantando debates até hoje. Porque, embora exista um nome apontado como responsável, ainda existem muitas perguntas que ninguém conseguiu responder completamente. E mais de uma década depois daquela noite que deveria ser apenas uma comemoração escolar, a lembrança da Beatriz Angélica Mota continua viva. Uma criança que saiu para beber água e nunca mais voltou. Um crime que chocou o Brasil. Uma investigação marcada por controvérsias. Um mistério que para muitas pessoas ainda não terminou. E você, acredita que o Marcelo da Silva agiu sozinho? Ou existe algo nessa história que ainda não foi revelado? Deixa a sua opinião nos comentários. E se você gosta de casos reais, mistérios e investigação que desafiam a lógica, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações. Por aqui, toda semana, você encontra histórias que são difíceis de acreditar.